São 9h06. Caçaram a juíza conhecida como Moro de Saias. Acho até um pouco machista. Eu acho totalmente não machista. É? Chamá-la de Moro de Saias. Mas o fato é que... E se chamar o Moro de Selma de calças? O problema é que ninguém chama, né? Não. É. Mas olha, que absurdo, né? Uma juíza, uma juíza, né, com a fama que ela criou, por ser dura nas suas sentenças, como é que dá uma mancada dessa aí de não declarar mais de R$1 milhão à Justiça Eleitoral? Como é que pode? É, estranho mesmo. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou uma decisão que tinha sido tomada lá no Mato Grosso e confirmou a cassação do mandato da senadora Selma Arruda, que era do PSL, ela foi eleita pelo PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e migrou para o Podemos. Aliás, todos os lavajatistas, como são conhecidos os apoiadores da Lava Jato, que são diferentes dos bolsonaristas, estão indo para o Podemos. Aliás, daqui a pouquinho, só para não esquecer, a gente podia falar da expulsão do Marco Feliciano. A gente falou disso aqui ontem? Não. Não? É importante. Não falamos não. E agora é o partido do Álvaro Dias, né? Que desde um primeiro momento sempre apoiou a Lava Jato. E o Marco Feliciano, que é aqui de São Paulo, está travando uma disputa com o Mário Covas Neto, que é presidente do Podemos em São Paulo, vereador, tio do prefeito Bruno Covas, que ontem publicou um texto duríssimo contra o Marco Feliciano e justificando a expulsão do Marco Feliciano, o chamando de boca de ouro, por causa dos R$157 mil que ele usou na reparação dos dentes, Câmara dos Deputados para reparar os dentes. Mas enfim, voltando à juíza Selma, o julgamento foi concluído ontem e os ministros determinaram a realização de novas eleições lá no Mato Grosso para ocupar a vaga da senadora Selma Arruda no Senado. Havia um pedido do terceiro colocado na eleição, Carlos Fávaro, para assumir a vaga, mas a Justiça Eleitoral entende que ele não tem direito. A juíza Selma foi candidata ao Senado mais votada em Mato Grosso, com mais de 24% dos votos, lembrando que a eleição passada colocou 2 senadores no cargo. Na época, Selma e os 2 suplentes estavam no PSL e a primeira cassação determinada nesta legislatura pelo TSE, ela, além de cassada, fica inelegível pelo prazo de 8 anos. A ordem de cassação deve ser encaminhada ao Senado logo após a publicação da decisão. Não cabe, isso é importante, ao parlamento decidir se aceita ou não cumprir a decisão. Parlamentares só podem apreciar a ordem de perda de mandato se ela for proferida em processo criminal, o que não é o caso aqui. A juíza Selma Arruda ficou conhecida, como Zé Paulo lembrou, lá em Mato Grosso, pelo histórico de decisões em casos de corrupção e está junto do grupo de lavajatistas. A Justiça Eleitoral fez questão de lembrar que não está em discussão aqui o currículo pretérito dela como juíza. Aliás, quem disse isso foi o ministro Barroso ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi favorável à cassação, disse que recebeu inúmeras mensagens de pessoas que atestavam a honestidade da senadora, mas afirmou que o voto do relator não deixa dúvidas de que houve infração à legislação e à jurisprudência da juíza eleitoral. Ela é acusada de usar dinheiro via Caixa 2 e de não declarar dinheiro gasto na eleição do ano passado. E foi o suplente dela que, o Poçamai, que deu o dinheiro, né? O Zé Paulo, teve R$1.2 milhões durante a campanha do ano passado via Caixa 2. O Rafael, teve um ponto importante levantado nessa discussão desse caso pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que também é do STJ e faz parte hoje do Tribunal Superior Eleitoral, defendendo que magistrados sejam submetidos a uma quarentena de pelo menos 2 anos antes de serem candidatos. Como vocês disseram aqui, a juíza Selma não cumpriu essa quarentena. Ela deixou a magistratura para se candidatar ao Senado no Mato Grosso, né? E essa é uma discussão fundamental, até porque nós temos aí diversos integrantes da magistratura que largaram nas últimas eleições definitivamente, não há como se afastar temporariamente para ocupar um cargo no caso de juízes. O caso do juiz Witzel, o caso do ministro Sérgio Moro, né? Todos eles não cumpriram essa quarentena que está sendo proposta, né? E foi debatida lá no TSE ontem, que eu acho muito saudável, né? Para que você possa ter um distanciamento de ações, né?
o juiz toma uma decisão e depois de 6 meses disputa uma eleição pela popularidade que tem, acaba vencendo a eleição, né? O caso do Moro é diferente do Witzel, né? O Witzel se candidatou e ele foi convidado para ocupar um cargo, né? Não foi ele que se candidatou. Né? É uma atuação política de qualquer forma, né, Zé Paulo? Aí... Agora, sabe o que me estranhou nessa sentença aí do TSE? Determinar nova eleição para escolher um senador. Eu acho que nunca houve isso no Brasil. É inédita essa decisão, hein? Vocês têm conhecimento de uma eleição suplementar para eleger um senador? Não me lembro também. Não tem, não. E nesse caso... E outra, né, do outro lado lá, quem é que estava defendendo o Fávaro, que era o maior interessado? O Zé Eduardo Martins Cardoso. De novo, o ex-ministro. Onipresente, hein? Agora, sobre cassações de mandato, Zé Paulo, tem uma aqui pertinho da gente também importante. Tô lendo aqui na capa do Diário do Grande ABC. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu manter cassação do prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, do PSDB, e do vice também, Beto Vidoski, também do PSDB, por captação irregular de doações para a campanha eleitoral de 2016. Mas ainda cabem recursos, diferentemente... Olha a diferença. Diferente do que aconteceu no caso da juíza Selma, o caso dela, nós estamos falando de uma eleição de outubro. Isso. Ela foi cassada em novembro do ano seguinte. Então, 1 ano. 1 ano de discussão, não é? No caso do prefeito de São Caetano do Sul, já são 3 anos de discussão. A eleição foi em 2016 e até agora não há uma definição. Em âmbito regional, hein, Rafael? Essa é outra diferença. Exatamente. Ele foi cassado agora pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas ainda cabe recurso ao TSE. E enquanto estiver sendo discutido o recurso no Tribunal Superior Eleitoral, tanto o Zé Auríquio quanto o vice, o Beto Vidoski, permanecem no cargo. No ano que vem, tem eleição municipal e, obviamente, em São Caetano também, não é? Então é muito provável, possível, não diria provável, mas possível, que até a definição das candidaturas do ano que vem, esse assunto não tenha sido discutido pela Justiça Eleitoral. Então, de que forma as coisas vão ficar em São Caetano? E aí, sinceramente, pouco me importa se o Zé Auríquio, enfim, o que é que vai acontecer com a vida eleitoral dele, isso não é problema meu. O que eu acho importante ressaltar é, desde 2017, começo do mandato, até provavelmente o final do mandato, o prefeito de uma cidade importante como São Caetano do Sul fica com essa espada na cabeça. Ou pode assumir o mandato, ou não pode assumir o mandato. Ou pode continuar no cargo, ou não continua no cargo. Aí faz nova eleição, a Câmara elege alguém. O que não dá é para uma cidade importante como São Caetano do Sul ficar 4 anos nessa expectativa de ter ou não ter um prefeito. É o que vive Mauá também, na região do Grande ABC, né? Nossa, Mauá também, volta e meia desde enrolado. o começo do mandato, né? Mauá você troca um, põe outro, troca o outro. Aliás, Mauá é um caso interessante para a gente voltar aqui em algum momento, porque tem gente que já está inviabilizada de ser candidato na eleição do ano que vem por mandatos concluídos no começo da década. É um negócio maluco. Eu tava vendo o caso de um parlamentar, que é nosso ouvinte aqui, inclusive, já me mandou essa informação, eleito por um partido, mudou de partido, mas por causa de uma decisão tomada no mandato anterior, um mandato de 10 dias, não vai poder concorrer na eleição do ano seguinte. Olha, Mauá é um negócio para ser estudado também, viu? Agora, no caso da juíza Selma aí, Zé Paulo, a gente tem que ver qual vai ser a alegação da defesa, porque eles podem recorrer ainda pro Supremo Tribunal Federal, né? Fora do cargo, né? Fora do cargo, exatamente. Mas precisamos ver se ela vai invocar o princípio da presunção da inocência, né? Porque se nós tivéssemos uma mudança legislativa como estão propondo, por exemplo, na Câmara... Como ela defendeu ontem no Bastidores do Poder. Aqui, exatamente, com defesa dela e de outros parlamentares, nós teríamos já a conclusão do caso e aí seria uma nova etapa daqui para frente e estaria transitado em julgado esse posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então precisamos ficar atentos para ver se ela não vai utilizar o argumento que ela mesma combate no parlamento na hora de recorrer do caso concreto. E sobre a quarentena aí, tem um promotor aqui me lembrando que juízes e promotores têm quarentena para advogar, mas para candidatar-se ainda não há esse dispositivo legal. Então, se é razoável que você tenha essa previsão
para exercício da advocacia, depois que deixam as carreiras públicas. É importante também introduzir essa informação aqui no nosso debate sobre essa possível quarentena para juízes e promotores quando deixam os cargos para se candidatar.